A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe. Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102, acompanhando a gente também aqui no nosso canal no YouTube, acompanhando através da programação, tá no ar mais um Falando Nisso, podcast da Alternativa. Toda quinta-feira ao meio-dia a gente traz alguém aqui para conversar, bater um papo, trocar uma ideia, e a gente sempre busca pessoas que têm alguma história interessante para contar. Então, se você conhece alguém que tenha uma história interessante, pode comentar aí, deixar nos comentários ou mandar pra gente, chama fulano, chama ciclano, que a gente vai atrás e vai buscar. Mandar um abraço para Avelino Braganholo S.A., que é parceiro da gente aqui no podcast também. Obrigado, Avelino Braganholo S.A., que está com a gente nessa empreitada. E hoje estamos recebendo aqui o Denilson, da Sulcred. Denilson, tudo bem? Bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Rodrigo? Saudar você, os ouvintes da Alternativa, os seguidores do canal, a todos que acompanham a reportagem, as informações. E para mim é uma honra muito grande, Rodrigo, estar aqui junto contigo. Aqui a emissora, sempre parceira da Sulcred, junto conosco, desde a nossa chegada aqui. Uma satisfação grande. Denilson, a gente comentava antes fora do ar aqui que o interessante do nosso quadro é conhecer a pessoa que vem aqui, né? As pessoas geralmente veem, vamos lá na entrevista da rádio? Vamos. Aí a pessoa chega pronta para falar da empresa que trabalha, né? Eu gosto de conhecer da pessoa também. O que o Denilson fazia antes da cooperativa, antes da Sulcred? O que você trabalhava? Como que foi? Barbaridade, é uma história longa, quase 60 anos, né, Rodrigo? O Denilson nasceu lá no Canhadão, interior de Abelardo do Luz, chamado Canhadão, né? Foi em 1965, uma região de terra dobrada, pessoal que desbravou do Rio Grande do Sul, se somando os que ali já moravam, a família Rodrigueiro, despencou naquela comunidade, acreditando que a terra dobrada era terra boa naquela época, que vieram lá do Rio Grande do Sul. Então o Denilson nasceu ali, estudou ali, nem energia tinha, a energia veio para a comunidade, eu nem lembro bem, lá para os 12 anos. Então o Denilson se criou ali, participando, trabalhando desde 7 anos, né? Junto com o pai e com a mãe. Na roça? Na roça, o pai e a mãe derrubavam um mato, nós pequenininhos ia junto, porque não tinha com quem deixar. E aí foi criando lá a comunidade, time de futebol. O Ser União, que tem 55 anos de história, está lá. Jogou lá? Joguei a minha vida toda de futebol no Canhadão. Então, eu construí a minha caminhada na comunidade de Canhadão, em Abelardo do Luz. Estudei, fiz o primário na comunidade, depois comecei a frequentar o colégio em Abelardo do Luz, o Anacleto Damiani, até a 6ª série. Daí, aí o bolso dos nossos pais já não tinha mais condição, Rodrigo. E aí nós continuamos lá trabalhando. Muito cedo eu entrei para a Pastoral da Juventude. Comunidade grande, tinha 125 famílias lá que moravam. Pô, louco. Aqueles moros eram filhos de homens e mulheres, casais que tinham 5, 8, 10 filhos. Iam casando e iam se aglomerando em rota. E aí era uma comunidade muito grande. E aí comecei na Pastoral da Juventude, trabalhando junto com meu pai, criando suínos e plantando naqueles moros, dizia lá no passado, Rodrigo. Plantava de espingarda e colhia de laço. Era difícil. Mas foi uma experiência muito grande de amontoar pedra, de trabalhar com serviço pesado, seguindo forma na Pastoral da Juventude, aprendendo a discutir, conversar, indo muito em palestra, desde muito cedo. Depois nasceu, além do grupo de jovem, veio o 4S na época, há muitos anos atrás. Os 4S eram organizações de agricultores rurais. Lá eu participei trabalhando na agricultura até chegar aos meus 18 anos. E aí sempre ativamente participando do cooperativismo, do movimento sindical, muito jovem, eu já participava do movimento sindical dos trabalhadores rurais de Abelardo do Luz. E aí, aos 18 anos, fazia uma carteira, criador de suínos, já começou, tinha um bom volume, era um condomínio suinícola, Rodrigo. Várias famílias se organizaram e criaram um condomínio. E lá estava o Denilson também associado desse condomínio. E aí eu comecei, foi freteiros de porcos suínos da Seara Alimentos. Depois lá, fez a carteira ali, já começou. Fiz a carteira, puxar suínos lá em Seara, frigorífico de Seara, que tinha uma unidade de Xexerê, e tinha o frigorífico em Seara. Então até caminhoneiro você foi? Eu fui. 2 anos eu ali, eu puxei suínos a Seara, não tinha nem asfalto, Rodrigo. A dificuldade era tão grande naquela região ali, de estrada, de locomotividade, de ir e vir, né? Logística.
e nós começamos aos 18 anos a puxar suínos lá para a seara, puxar ração e entregar nas casas dos produtores, agricultores. E a vida foi em frente, seu pai emancipou nós cedo, ensinou, tem que fazer gestão, tem que aprender a fazer gestão. Meu pai era um líder da comunidade, 50 anos ministro de igreja, sempre colocando para nós de que fazer certo, fazer polito, faz certo. E aí fomos nós crescendo lá no interior, mas a vida foi dura como foi para muita gente, trabalhando no campo, de mão calejada, mas a diferença que me levou, acho que construir uma caminhada, Rodrigo, foi a participação como jovem de todo esse segmento que eu falei. Lá da pastoral, lá da ser catequista da comunidade, quando um pouco maior para ensinar as outras crianças um pouco da religião, um pouco do segmento da história. E aí entrei no sindicato, meu pai era cooperativismo nato, né? Ajudou a criar 2 cooperativas, e eu ingressei junto com ele no cooperativismo. E aí foi uma caminhada longa do Denilson, dos 18 anos aos 30, o Denilson virou o Brasil, né, fazendo cursos no sindicalismo, na pastoral da juventude, coordenou o 4S no estado de Santa Catarina. Em 1985, Rodrigo, eu estive no 2º Congresso Nacional em Brasília. Lembro muito bem o presidente José Sarney, lá nós ficamos 8 dias da Juventude do Brasil, discutindo a questão do êxodo rural, fugido do homem do campo, estava sendo excluído do processo. Logo nasceu a Revolução Verde, grande, e nós estivemos lá brigando na praça, em Brasília, por direitos da juventude rural no Brasil. Tivemos a oportunidade de entrar no Palácio do Governo e ir lá representar Santa Catarina no Congresso em Brasília, discutindo o futuro da juventude e para onde que nós íamos e o que ia acontecer com o jovem no campo. Aí veio o cooperativismo, junto, associado, com 17 anos já ingressei na antiga Cooperal, que era cooperativa hoje incorporada pela Coamo, uma grande cooperativa. No movimento sindical participei, então foi uma luta nesse sentido. O Denilson tem uma história de muito cedo, de 7 anos já começando na atividade, e de muita formação, buscando conhecimento e informação para fora, para o Brasil inteiro. E eu fiz isso uns 10, 12 anos, dos 15 aos 26 anos, 27 anos. Esse é o Denilson lá do Canhedão, que voou o Brasil discutindo com entidades, com organizações e participando desse processo de estruturação e de abrir uma janela para nós brigávamos para abrir uma janela para os jovens. Sim, eu entendi que você sempre foi para esse lado do cooperativismo, né? E o cooperativismo de crédito entrou quando? Daí mais à frente ainda? Mais à frente. Isso entrou depois do processo das lutas que a gente teve no Brasil, no movimento sindical, dos gritos da Terra Brasil, política específica para o produtor rural, para o agricultor, linha específica para o pequeno produtor. E aí eu acabei entrando no cooperativismo de produção e no movimento sindical. O cooperativismo de crédito nasceu já nos anos 90, quando nos anos 90, de 80 a 90, fim de 90, Santa Catarina perdeu 200 mil agricultores do campo. Lá estava o Denilson brigando para a política pública para que a gente tivesse crédito para o pequeno produtor. E o cooperativismo nasceu justamente nessas lutas. Criar uma instituição de crédito que pudesse representar os pequenos produtores para ter acesso ao crédito. Então ela nasceu justamente nesse momento forte, nos anos 90, onde eu entrei trabalhar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abelardo Luz. Eu fiquei lá 3 anos na diretoria, trabalhando dentro da cooperativa, dentro do sindicato, e aí a gente se interagiu de conhecer o cooperativismo. E a gente focou em conhecer o cooperativismo de crédito, e aí nasceu então essa necessidade, e despertou nas lideranças do município, Rodrigo, essa ideia de criar cooperativa. Mas veio lá da necessidade. Não existia um crédito fácil para o pequeno produtor, então, na época, ou não era impossível? Era 2%, 3% que tinha acesso, Rodrigo. Muito pouco, né? Se eu falar aqui os mais cabecinha branca, já os calvos aí da agricultura do campo, do braçal aí, que estão vivos ainda, ou jovens, homens da minha idade, que nasciam em 1960, 1950, 1970, era o troca-troca. Você chegava, pegava a semente, acertava, tinha que dar tanto taco de grão, era o troca-troca, era muito caro, e aí não conseguia pagar. O crédito rural começou a nascer no Brasil em 1996, foi o Provap, onde que nós criamos uma cooperativa.
começou a sair uma política a nível nacional. 97 nasceu o Pronaf e aí a cooperativa entrou forte nesse crédito, né? Onde nasceu a cooperativa a partir dos pequenos produtores da Abelardo do Luz e Ouro Verde. Resolvemos achar as lideranças, discutir nas comunidades. Foram mais de 80 reuniões para a gente decidir isso, apresentar a ideia, como é que funciona uma cooperativa, conhecer a cooperativa da região aqui, visitar elas, trazer pessoas, entidades para ajudar, sindicatos, Secretaria da Agricultura, na época Rodrigo Epagre, a Universidade Federal de Santa Catarina teve presente. Foi uma história muito bonita de criar o cooperativismo para acessar o crédito, criar uma instituição. Foi um trabalho muito grande. Aí que nasceu o cooperativismo, mas vinha na essência do meu pai e eu que puxei mais para o meu pai, da minha família. Sempre tem um que puxa mais para um lado para o outro. Eu nasci dentro desses movimentos sociais, do sindicato, dessa luta do cooperativismo, por isso que acabou nascendo a cooperativa de crédito. Aí a cooperativa vem com essa possibilidade, então, do pequeno produtor pegar esse crédito, talvez com um juro até mais barato, mais em conta, e poder dar aquele giro na propriedade dele de forma mais fácil. A cooperativa, no início, trabalhava mais pro produtor rural em si, né? Ela nasceu 100% em cima da agricultura familiar. Só para Abelardo do Luz e Ouro Verde. Eram 23 colonos, líderes comunitários que eram associados, se associaram. Tiveram a coragem de botar o nome, Rodrigo. É importante que se diga para as pessoas. Faliu bastante cooperativa no passado, no sul do Brasil. Muita cooperativa faliu. As pessoas estavam com medo. Como é que nós vamos entrar numa cooperativa se faliu essa, faliu aquela, faliu aquele lá, tivemos que pagar essa? Sim. Foi um trabalho árduo de convencimento, demonstrar de que essa era diferente, regulamentada pelo Banco Central, que tinha norma. No grosso modo, de vender a ideia, né? Vender a ideia, abraçar a ideia. Sim. Foi muito difícil. Então, 23 tiveram a coragem de pôr o nome. E eu lembro muito bem que em 96 foi abertas as portas, e mesmo no ano 96, 97, nós liberamos em 96 7 contratos de trigo. Por que o financiamento é bom? Porque você financia, compra à vista, vai pesquisar preço, né? Compra melhor. Antes não, só tinha aquele troca-troca que tinha na cidade, né? Você ia lá e fazia, independente de preço. Quando você colhia produto, você tinha que dar em saco de grão. O cara que vendeu o adubo para você, o herbicida, o inseticida, a ureia. Sim. Aí o cara tinha que entregar o grão com preço alto, daí ele perdia muito. Quando ele acessou o crédito, ele pagava à vista, ele tinha um prazo para pagar. Nesse prazo com a colheita, ele também podia escolher o melhor preço para vender. Claro. E aí começou a estabilizar melhor o pequeno produtor no campo, ficar com viabilidade. Então ela tem uma história assim de uma necessidade assim, incrível no sentido por que a Sucred nasceu, né? Como é que ela nasceu na necessidade das pessoas. Ter uma instituição que representasse, que isso atrás, trouxesse o crédito para proporcionar o desenvolvimento das famílias para ficar no campo. E quando vocês começaram lá, vocês imaginavam assim que 20, 25 anos depois estaria do jeito que está hoje? Tantos associados que vocês têm e espalhada pela região toda? Não. Não imaginava? O nosso projeto inicial era para uma cooperativa municipal. Só lá? Abelardo do Luz e Ouro Verde. Essa era a ideia. Criar uma cooperativa e foi o que aconteceu. Buscar estruturar ela, veio o investimento, veio as políticas econômicas que tinha a nível de cenário dos ministérios, colocando à disposição da sociedade. Nós fomos buscar, fazer casa a fundo perdido, que tinha casas, nós fomos buscar, as reformas, criar crédito especial para atender as pessoas do município. Não aqui se disse, o que vem regra de cima, né? É do governo, é assim, vem assim, vem assim. Não, nós criamos linha de crédito nossa, adequando para o bem-estar familiar, para a educação para os filhos, para a reforma, queimou o freezer, comprar um freezer, uma televisão, uma máquina de roupa para a mulher lavar roupa. Ampliou mais, digamos assim, o nós atendimento. Criamos políticas nossas. Continuou com o produtor, mas abriu para a população geral. Abriu geral e ter um crédito que não existia. Só a Sucred tinha. Só que a gente foi trabalhando, a gente foi pegando associado, fomos crescendo ali, só que deparamos com uma situação diversa. Duas situações se somaram. Primeiro, o pessoal dos municípios vizinhos começaram a ir associar na Sucred, na Crediluz, em Abelardo do Luz e Ouro Verde. Eles atravessavam até a vizinhança e iam. Ouro Verde, Bom Jesus, Varjão, começaram a ir associar lá. Porque um era parente daqui, outro cunhado de lá. Não, vai lá que é bom. Vai lá que é bom, eu trabalho lá com eles, fazem, mas nós não temos aqui, mas vai lá. E o boca a boca é o melhor marketing que tem, porque eu confio no que você me fala, né? Eu tinha um cunhado lá, um compadre lá, e assim foi indo. Então aconteceu isso, a cooperativa nasceu isso. E o outro setor que a gente viu, que se a gente não crescesse, o mercado ia nos engolir.
que ninguém mais, que tudo fica muito pequenininho, ninguém quer fazer negócio com você. Isso é um problema. A gente deparou um certo momento, chamamos as lideranças e discutimos, pessoal, precisamos fazer alguma coisa. A cooperativa está forte, tranquila, está firme, criando saúde, dando saúde para as pessoas, fazendo casa para as pessoas, né? Integrando elas, está inserido na comunidade, apoiando as entidades, mas nós estamos sentindo que nós estamos ficando pequenos assim no mercado. Mas qual é a solução? Análise, debate, temos que ampliar, abrir PACs, para que a gente cresça junto com o mercado. E aí foi. Daí nós íamos para Varjão foi muito para Belardo, nós abrimos Varjão e aí começou uma cadeia de debate no sentido de a gente fortalecer a cooperativa para que a gente tivesse mais força e graças a Deus deu certo, né? Hoje a gente cresceu bastante, estamos aí com um foco muito bom, crescendo 18% a 20% o ano, cada vez associados mais firmes, com maior confiabilidade, porque quem segura nós de pé, Rodrigo, é a confiança, né? É a confiança. Claro. E trabalho sério, transparente, chegar nas comunidades, conversar com as pessoas. Porque alguém dá o dinheiro que trabalha tanto para conseguir, para vocês, no caso lá, né, depositar essa confiança, esse dinheiro na cooperativa, é muita confiança, porque... Tem que trabalhar, tem que conquistar isso com a seriedade que tu faz com o passar do tempo. E graças a Deus a gente chegou na cidade, a gente é muito um sistema um pouco diferente, nós empregamos só as pessoas da cidade, a gente está perto dos municípios, a gente se enganja dele, a gente quer ajudar a desenvolver, porque aquele dinheiro que está no município, fique no município, que não vá para os grandes centros. Ele tem que fazer desenvolvimento no município, aonde a cooperativa vai, porque daí também gera emprego, oportunidade, o dinheiro faz desenvolvimento. O conhecimento faz desenvolvimento, sim. Mas sem dinheiro, nada funciona sem o dinheiro. Você tem que ter o dinheiro para fazer desenvolvimento, gerar oportunidade, abrir espaço, conquistar novas coisas, a partir também do recurso. E isso ele é importante. Aí vocês vieram para Varjão e depois foram para onde daí? Aí começou a decimar, né? Varjão, o pessoal de Passos Maia começou a associar em Varjão. Daí nós fomos para Passos Maia, né? Aí fomos para Ponte Serrada, começou a descer a associar em Passos Maia, fomos para Ponte Serrada. E assim virou uma sequência. Ipuaçu, se eu for associar, abrimos no Ipuaçu, Bom Jesus, né? E fui muito. Faz ponto hoje chegar a Catanduvas e ter 3 agências também em Chapecó. 3 em Chapecó? 3 em Chapecó. Então abriu mais uma última... ano passado abriu uma no final do ano. Então nós temos 3 lá. Esse ano de uma parada para estruturar a cooperativa, já estamos no mercado, então estruturar a cooperativa, para a gente estruturar os produtos, e vamos vir com um produto forte aí, né? Sim. Vamos vir com um produto forte e deixar a cooperativa completa e não perdendo de vista aquele princípio, Rodrigo, é importante. A Sulcred não perde até hoje, nos nossos 29 anos, comemoramos esse ano, 30 de setembro, 29 anos, nós não perdemos de vista a nossa visão, a nossa missão, os nossos valores. Isso não. Ela tem que continuar sendo cooperativa perto da comunidade, cumprir seus princípios, seus valores, porque se a gente começa a sonhar, começa a querer ficar banco, querer ficar grande, não é essa a ideia. Por isso que nós estamos aí agora comemorando, temos os jogos acontecendo em todas as regionais, fazendo integração com a comunidade, né? Está inserido nela. Assim deu certo lá na Europa, foi assim que eles se desenvolveram. Por que a gente tem que perder esse vínculo de dizer que quem manda na cooperativa é o cooperado, dentro da sua razão, dentro dos seus direitos? A cooperativa tem que trabalhar para ele. Ele que é o proponente, ele que faz a coisa acontecer. Nós somos meros, a equipe de gestores, a minha equipe de trabalhadores, estão mérito de cumprir a necessidade e de que os seus cooperados, os nossos cooperados, têm presente a cooperativa, seus anseios, os seus sonhos, suas conquistas. Essa é a ideia. Mas nós somos muito fortes nisso, somos muito focados. Não temos perdido de vista. 29 anos, firme na visão, desde o início, lá de 1992, quando começamos a discutir cooperativa em 93. Por isso que vem crescendo cada ano, né? A gente acompanha, nos últimos anos, aí sempre acompanhei as assembleias e pude ver que, né, vai numa crescente. Agora, na última assembleia que eu acompanhei ano passado, você falou alguma coisa a respeito dos caixas eletrônicos. Pessoal, tem alguma pergunta? Não? E o caixa eletrônico? Explica pra gente a questão do caixa. Pois eu aproveito para responder para eles agora aqui. Isso, aproveita. Os amigos, não só aqui de Faxinal, porque se está na rádio, tá, também as pessoas podem acessar o site depois, mas os caixas eletrônicos nós instalamos já 5 meses para no final de setembro. Era para chegar os outros em outubro, mas chega agora semana que vem, vai estar aqui em Faxinal também, né? São os outros 5. E até 30 de dezembro nós vamos instalar caixa eletrônico em todas as agências. 100%.
Ela está desenhada, só atrasou agora um mês aqui. É um trabalho muito grande, é você pegar um sistema de caixa eletrônico, o nosso sistema, integrar com o sistema do software, que é lá de BH, o sistema de leitura. Não é fazer uma coisa assim, construir uma casa, não é assim. Ele tem todo um sistema de leitura. Mas está funcionando, já tem várias agências, e esse mês estará em Faxinal também, cumprindo. Eu achei interessante porque comentou isso na Assembleia, né? Não, esse ano a gente vai resolver o caixa aqui, né? E agora tá chegando. Outros produtos que vão vir, que a gente vai estar divulgando aqui uns dias aí, produtos novos, de muita qualidade, os associados vão perceber, vão ser chamados. Então a gente tirou esse ano de 2024 para estruturar produtos e serviços da Sulcred. Acho que isso é um desafio que nós tínhamos. A gente cresceu bastante, a gente tinha que melhorar algumas coisas e nós vamos estar focamos nesse ano e vai dar tudo certo. Ano que vem, quando eu voltar na Assembleia aqui, as pessoas que estão me ouvindo, nós vamos estar conversando de várias coisas que aconteceram nesse ano, no sentido de melhorar a cooperativa, a nossa cooperativa, melhorar para que possa atender a necessidade. Exatamente. Agora, vocês tiveram uma jogada muito, muito interessante, não sei, partiu a ideia do grupo de vocês ali, enfim, nessa questão da saúde também, né? A Sulcred, eu acho que é a única cooperativa que tem essa parte da saúde junto. No Brasil, sim. No Brasil só tem nós. Na verdade, a gente foi ver um pouco o cooperativismo e ler um pouco, né, a história do cooperativismo, o que é uma cooperativa de fato, né? E a gente, quando começou a discutir isso lá atrás, Rodrigo, é importante lembrar disso. A gente tem que se cuidar para a gente não cair na vala quando todo mundo empurra lá dentro, nós temos que se cuidar. E a gente se cuidou. Quando a cooperativa começou a ter resultado, então nós criamos muitas políticas internas que são nossas. Né? Que você não vai num banco tradicional financiar uma TV, uma máquina de lavar roupa. Tu não vai. Não fazem essas coisas. Né? Financiar uma vaca para um produtor de leite de 2 alqueires, ir lá financiar uma vaca para pagar por mês e uma pagar anual. Nós fazíamos isso em 1997, 98, para o cara melhorar a genética dele. Não tinha acesso à política pública nesse sentido. A saúde foi da mesma forma. A cooperativa foi crescendo, foi tendo resultado. Pá, o que diz o princípio do cooperativismo? Para que ele é? É para as pessoas. Então nós vamos fazer o quê? Começou a dar mais resultado? Vamos cuidar da saúde, porque a gente percebia, Rodrigo. Quando a gente ia lá no interior visitar os produtores, a gente pegar a assinatura deles, a gente olhava aquelas pessoas sofridas, a gente olhava assim, ó, cara, a situação dentária deles era péssima. Isso em 1990, 95, por aí, 2000. A gente disse, a gente podia fazer alguma coisa, pessoal. Aí nós criamos até um programa, na época, fizemos uma faixa e botamos lá na sede em Abelardo Luz, na sacada, dizendo o seguinte, né? Na verdade, foi um slogan até um pouco pesado, para ser verdade. Pobre também pode sorrir bonito. E aí nós colocamos o primeiro gabinete dentário. Foram três turnos. A gente começou com isso. Depois, a gente entrou numa outra área que a gente via as mulheres, as mães trabalhando tirando leite, cortando fumo naqueles interior dos municípios, né? Um trabalho de ginecologista, porque tratamento, cuidado preventivo. Então nós cuidamos disso. Começou a sobrar, a gente começou a implementar isso. Hoje se fala muito, agora o Outubro Rosa ali, a gente se fala muito, mas 25, 30 anos atrás ninguém falava, eu acho, disso. Ninguém falava. Né? Falava para uma mulher lá do interior, vai no ginecologista, era uma coisa de outro mundo, eu acho. Né? Não tinha. Era distante, né? Era demais, né? Tinha um em Xerxerê, o único aqui, um médico especialista para toda a região. E quem que tinha condição de ir? Eu me lembro a minha mãe, que faleceu aos quase 87 anos, ela foi conhecer um médico quando deu problema de saúde lá, aos 60 anos de idade. Não tinha, as pessoas sabiam trabalhar, cuidar dos filhos e dos netos e assim por diante. Então a saúde nasceu diante também uma necessidade dos nossos cooperados e cooperadas de fazer saúde preventiva, que o cooperativismo pudesse devolver nessa história toda o fruto da participação dele dentro da cooperativa. Próprio que uma consulta que a gente cobra de um cliente nosso é R$10. Mas isso não é valor, isso é para moralizar a pessoa, que ele tem que ter compromisso, ele tem que ter obrigação, ele tem que ter deveres. Mas os médicos, você paga uma consulta como você vai pagar particular, Rodrigo. Sim. É 300 pau, é 400 pau, a gente faz tudo convênios, paga com nota, tudo legalizado, né? Como dizia meu pai lá no começo da vida, fazer polito
fazer certo, então fazer certo. Então tudo é pagado imposto, a gente soma um pouquinho de cada um, junta um valor bom lá, contrata o médico e faz saúde para as pessoas para devolver o fruto da participação deles. Acho que foi um dos passos também muito importante, além das políticas públicas, do acesso ao conhecimento, da orientação para os nossos cooperados pegar o melhor crédito. E você tem que informar para ele, ó, esse aqui é melhor para você, se tu pegar aquilo lá não é bom. Então minha turma está preparada para isso, né? Claro, evidentemente que todo mundo busca resultado, ninguém vive. Eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que ter receita. Mas o que sobrar, ele tem que voltar para o cooperado. Acho que esse foi, tu falou muito bem, foi o nosso grande acerto, no sentido de fazer cooperativismo pela essência, porque de fato de estar devolvendo para o cooperado, de estar integrado à comunidade, de pensar nas outras cooperativas, estar presente no povo. Isso são o 6º e o 7º princípio do cooperativismo. Isso é bacana. Hoje na saúde, vocês têm o ginecologista, vocês têm o dentista e tem o que mais? Bom, nós começamos lá com o dentista, depois ginecologista, depois o oculista, porque eles não podiam assinar as cédulas, estavam feios, homem do céu. E aí botamos o oculista, é um fato verdadeiro da Vadola, aqueles senhores lá. Depois nós entramos da dermatologista por causa dos cânceres de pele. O pessoal trabalha no sol, né? Fantástica, né? Depois nós entramos no cardiologista, que é a doença que mais matava no Brasil, era o infarto, e hoje já não é mais, né? Hoje é uma outra doença ruinzinha que a gente conhece, que é o câncer, que tem sido números alarmantes no sentido de muitas doenças, e a comunidade que vive com isso, as famílias, sabe o que eu estou falando, então é um outro cuidado. Depois entramos na pediatria, porque as mães levavam os filhos e só contavam doente, né? Não vou fazer um exame. Sim. Então a gente começou com isso, pegou muito bem, o pediatra ficou excepcional. Inclusive uma profissional é daqui, de Faxinal, que nos atende, nossas crianças de toda a região. Depois nós entramos na psiquiatria devido ao Covid. Foi um outro avanço excepcional a psiquiatria. E por último agora a ortopedia, que também tem afetado muitas pessoas. Não sei se estão comendo muito soja, Rodrigo, o que é, mas tem muita gente com bastante problema. Então nossa 8ª área de saúde. E temos mais sonho, Rodrigo, a vida nossa não parou. Você tem mais sonho para o futuro. Essa última você anunciou na Assembleia também, né? Não foi? Não, eu discuti que nós ia lançar em julho, nós ia lançar. Isso. Se tudo correr bem, esse ano nós lançamos a 8ª área. E de fato, no 2º semestre, nós conversamos com o Conselho, parametrizamos, olhamos se dava para ter sustentabilidade, dá para ter sustentabilidade, e nós contratamos hoje, graças a Deus, atendendo muitas pessoas também nessa questão da ortopedia, que muitas pessoas, Rodrigo, aqui, que as pessoas às vezes brincam, né, dão risada, mas na verdade assim, era pegar um álcool, botar um cipó milômetro lá e passar nas pernas, né? Ou tem uns, inclusive, que não é feio dizer, dos mais antigos, que não tinham muita informação, iam comprar pomadas, inclusive em agropecuárias, para passar, onde doía, trabalhando no serviço pesado, né? Às vezes com dor nas costas, e a gente entende que isso é direito das pessoas, a gente não está conseguindo fazer esse trabalho da ortopedia também muito bem, tranquilo. Então esse eu acho que foi também uma coisa acertada na questão dos princípios e dos valores. Sim, tem muita gente que calejou a mão para chegar no ponto que está hoje as coisas, né? Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma, Rodrigo. Denilson, a gente agradece por você ter tirado um pouco do seu tempo e vir aqui conversar com a gente, né? Você comentou antes, tem em Varjão, tem em Passos Maia, tem em Chapecó, tem não sei o quê, então eu imagino que a tua vida seja bastante corrida, né? É bastante. A gente, na verdade, a gente gosta do que faz. Sim. E acaba se doando um pouco mais que devia. Isso também tem os seus custos, mas a gente ama o que faz. Eu amo o cooperativismo, eu acho que isso é importante, é bastante corrida assim, mas também é uma alegria também ter a oportunidade de falar dessa história que nasceu a partir do povo, né? Que nasceu a partir da oportunidade. Então é magnífico a gente dividir isso com os mais jovens, aqueles que estão chegando aí, estão se tornando pais e mães, agora, né? São jovens que nós vamos fazer 30 anos que vem, né? Tem muitos que não tinham nem nascido, que estão por aí, são sócios nossos. Sim, eu, por exemplo, com 25 aqui, né? Não tinha nem nascido ainda. Só de carteira. Quando eu chamei o Denilson disse, me chama segunda pra nós definir bem certinho. Vamos definir um horário. Vamos, tenho tantos minutos tal dia. Eu digo, não, show de bola. Entendo esse tempo apertado teu,
Mas é em função da tua obrigação também ali, que não é você só chegar na agência, você tem que chegar e pensar e resolver problemas, e gestão não é fácil, né? Eu sei, às vezes também falta um pouco da gente abrir mão de algumas coisas também, falta talvez Mas é uma falha da gente, mas assim, mas é bem tranquilo. Hoje eu estava vindo para Faxinal, Isso. né? Tem um outro assunto para tratar, ficou bem oportuno porque a gente pudesse discutir, né, no sentido de a gente ter a oportunidade de expor toda essa história do cooperativismo, um pouco da história da gente. Inclusive, Rodrigo, uma coisa que eu queria dizer para as pessoas, se você me permite ainda. Claro. Além de passar aí lá da minha vida, da minha história, todas as oportunidades que eu tive na vida sempre deu certo. E segundo, quando você está atrelado em alguma coisa que tu participe, tire essa oportunidade para você aprender. Eu me envolvi muito na política também, Rodrigo. Tenho o mesmo mandato e aquilo lá me serviu para mim aprender com isso. Foi vereador? Eu tive dois mandatos de vereador, fui presidente da Câmara, construí o primeiro prédio da Câmara de Vereadores da região da MAI, eu construí quando eu era gestor lá. Então eu fiz isso. Eu quero dizer para as pessoas, quando tiver uma oportunidade de participar em alguma coisa, tire como experiência de conhecimento. É isso que as pessoas têm que... Não é apenas o resultado. O resultado é uma consequência do conhecimento que você tem, de trabalhar, fazer, produzir. O resultado é isso. Às vezes tu pensa só num resultado, só o financeiro, só o seu bem-estar. Não. Observar conhecimento, tá? Tá de alma limpa, observar de que as coisas, o que é mais correto, é importante que as pessoas têm que ver hoje em dia. Senão as pessoas nos levam em lugares que não são bons. As pessoas nos levam em lugares que não nos dão retorno. Então, acho que eu só queria deixar essa mensagem que as pessoas cuidem disso. Elas não são só palavras, mas os atos das pessoas que determinam, né, o seu sucesso. São o que eles fazem, não o que eles falam. Porque as palavras são... Elas se vencem com o tempo. É que nem o vento quando passa, ela derruba. A palavra faz aquele serviço lá, às vezes você acredita, ele te derruba mais tarde. O fato não, o ato não, a ação, a atitude. Isso é muito importante. Eu queria dizer para as pessoas que as pessoas que têm isso têm sucesso. É como aprendizado, e o aprendizado ninguém te tira. Isso é bacana. Olha, baita conselho, esse aí dá um baita de um recorte para nós fazer depois, né? Baita conselho. Obrigado pela experiência que você passou para nós. Aqui fica uma lembrança do nosso programa, então, tá? Uma lembrancinha aí para ti, quando você for tomar o teu café de manhã lá nas agências, onde você estiver, vai olhar, é igual isso aqui, ó. Que maravilha. Eu fui, né? Então, a gente agradece aí pela presença, agradece pela parceria que a Sulcred tem com a Alternativa também, né? A gente fica muito feliz em saber que tem marcas importantes, pessoas que investem aqui porque acreditam também no nosso trabalho. Então, muito obrigado. Rodrigo, eu quero agradecer você, a rádio, o site aí, falando, acho que isso é importante, passando informação, as pessoas que seguem, né, que vão passando para as outras, é uma forma da gente mandar mensagem também de uma história de uma comunidade que deu certo, que é o cooperativismo, né, que tem desenvolvido a nossa região, no Brasil, principalmente Santa Catarina, que é o modelo melhor do Brasil, está aqui, em níveis de exterior do mundo, está o cooperativismo de Santa Catarina. Então, Rodrigo, agradecer você, o canal, o pessoal da emissora também sendo parceiro da cooperativa. A gente cresce junto, se ajudando, sendo sério um com o outro, e contem conosco. E eu quero deixar minha última mensagem aqui, convidar você que não é sócio da Sulcred, que não conhece ainda, passe tomar um cafezinho. O pessoal que trabalha aqui em Faxinal também, em toda a região, é do próprio município, tem suas famílias, suas referências, fazer meu convite e pode confiar. O nosso compromisso é de fazer certo, de fazer bonito, e nós temos que fazer ainda, na nossa caminhada, uma grande história e queremos você junto conosco. Abraço, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Obrigado, Denilson Rodrigueiro, da Sulcred. E você comenta aí o que você acha, quem você gostaria de ver aqui, que a gente vai atrás buscar. Obrigado, Avelino Braganholo S.A., patrocinador da gente. E a gente segue, né, toda quinta-feira ao meio-dia na Alternativa, e também todas as demais entrevistas disponíveis lá no canal no YouTube. Podcast Falando Nisso, procura lá, se inscreve, assista todas as entrevistas que a gente fez por lá. Valeu, um forte abraço e até quinta que vem.